Ok, pessoal. Então vocês já estão cadastrados como criadores de curso na plataforma. Perfeito? Vocês não verão diferença nenhuma porque vocês já estão logados. Vocês terão agora que sair e entrar novamente, para vocês verem uma pequena diferença que vai aparecer, que vai surgir no acesso de vocês. Por favor, façam isso. Ok, eu vou assumir aqui o papel de alguém, de alguma de vocês aqui. Vou entrar aqui como Ilka, tá? Eu entrei aqui, eu estou conectado como Ilka agora, ok? E vocês vão perceber que aqui na guia administração, tá? Na guia administração vai aparecer um novo diretório. Vai aparecer o diretório administração do site, tá? E vai aparecer dentro de administração do site um diretório cursos, gerenciar cursos e categorias aqui. Eu posso criar um novo curso, Mas antes de eu criar um novo curso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para dentro entrar na minha categoria. No caso aqui eu vou entrar na categoria Ilka, tá? E agora sim eu vou cursos, criar um novo curso. Agora eu tenho uma tela que na verdade é a tela de configuração básica da minha sala, do meu curso, da minha sala de aula. Então você vai colocar aqui o nome que você pretende dar ao seu AVA. Sala Virtual de História, 5º ano. Tá? E aqui, um nome breve vai ficar aparecendo aqui na tela preta, tá? Nesse cantinho. Vou botar assim, História. História, 5º ano. Ok? Perfeito. Aqui mesmo ainda poderia mudar a categoria, tá vendo? Ó, eu poderia escolher uma outra categoria. Evidentemente que vocês vão criar o seu curso na categoria de vocês, né? A sua sala de aula na categoria de vocês. Vai ficar visível, vai ficar à mostra, não vai ficar oculto, né? Vai ficar visível. A data aqui não é tão importante, mas deixa a data de hoje. Esse número de identificação aqui o próprio sistema gera, que é um número que vai alimentar o banco de dados e tal. Aqui seria uma breve descrição, aqui poderia ser uma pequena ementa do curso. Só isso, tá? Vou me alongar não, porque isso depois é editável, você pode colocar qualquer coisa. Se você tivesse um programa pronto do teu curso, alguma coisa, um arquivo digital que você quisesse inserir nessa descrição, nessa coisa, você poderia trazer para cá, tá? Você poderia agregar aqui. Formato do curso. Aqui, gente, começa a ser definido como é que você vai apresentar o seu curso, tá? Então, vejam, o formato, existem basicamente, os mais usados são esses aí, 4 formatos para cursos. O formato semanal, o formato tópico e o formato social, atividade única também. São esses 4 aqui. Os 2 mais usados são esses aqui. Para qualquer curso que você vai fazer no ambiente virtual do Moodle, os 2 usados, para curso mesmo, os 2 usados são esses aqui. Tá? Como é que eles se caracterizam? Qual é a característica deles? Formato semanal, você vai distribuir os conteúdos do seu curso ao longo de semanas, né? Então, vamos supor que você programou essa disciplina, esse conteúdo todo para um semestre.
Então você teria que ver quantas semanas serão ao longo do semestre e você definiria formato semanal, colocaria a quantidade de semanas e você ia distribuir o conteúdo a partir das semanas e tal. Particularmente, eu prefiro o formato tópico, porque você dá uma flexibilidade um pouco maior, você distribui o conteúdo não a partir de um determinado tempo, não engessado a um determinado tempo, mais engessado, mais preso, mais ligado ao tema, entendeu? Então você, por exemplo, eu trabalhei no curso de vocês e eu pensei em módulos, primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, e eu distribuí os conteúdos nesses módulos, sem preocupação com o tempo em que a gente fosse ficar em cada um desses módulos. Você está entendendo? Distribuir ali os conteúdos a partir desses módulos. Então, a diferença entre eles é essa. Um vai distribuir os conteúdos por semana. Se o teu curso está muito preso a uma carga horária, a um tempo delimitado, talvez o formato semanal seja interessante. Está entendendo? Mas se ele não está tão preso assim a essa conjuntura temporal, então talvez seja mais interessante o formato tópico, porque você vai eleger temas e a partir desses temas você vai distribuir os conteúdos. Tópicos, né? Vai ter um tópico, os conteúdos relativos àquele tópico. Outro tópico, os conteúdos relativos àquele tópico. Ok? O formato social não é bem um curso, seria mais, ele gira em torno de um fórum central. Então, é mais como uma rede de contato, de uma rede de... Por exemplo, seria interessante para quem fosse trabalhar na escola, né, com os professores. A coordenação. Então, faria um culto, faria um curso, né? Faria uma sala de aula, faria um AVA nesse formato social, né? Organizaria, ele gira em torno de um fórum central. Você cria um fórum central e ele vai girar, funcionar em torno desse fórum. Vocês vão perceber que cada um desses campos, você vai ver que a maioria deles tem um sinalzinho de interrogação azul, tá? Que na verdade é uma ajuda. Você clica nele e você vai ver o que significa aquilo. Então, se você clicar aqui, por exemplo, nesse formatos, ele vai abrir um campo com a descrição mais ou menos desses formatos, desses cursos. Você vai perceber então que aqui ele explica formato de atividade única, para mostrar apenas uma atividade ou recurso, Formato social é um fórum mostrado na página do curso. Formato tópico, a página do curso é organizada em seções de tópicos, né? E assim vai. Então você vai ter sempre que isso aí, na organização da tua sala, você vai ter sempre essa ajudazinha do próprio sistema. Você vai ter sempre um sinal de interrogaçãozinha do lado dos campos, tá? Que você vai preencher, que você vai utilizar, para te dar uma ajudinha se você não está sabendo exatamente o que é aquilo, o que aquilo significa, tá? Então, pronto, eu defini que é o formato tópico, por exemplo, para essa sala de aula. Quantos tópicos você vai querer? Se você tiver, por exemplo, se você tivesse já seu plano bem definido, se você tiver e deve ter, então você sabe mais ou menos em quantos tópicos está dividido o seu curso, temas que você vai trabalhar. Se você já sabe direitinho, é só vir aqui e definir quantos vão ser. Tá? Vão ser 8 tópicos. Você vem aqui e define que serão 8. Isso aqui tem algum problema? Não tem nenhum problema. Por quê? Porque isso é editável
é muito facilmente editável. Você vai lá e modifica a qualquer momento. Está entendendo? Aumenta e diminui a qualquer momento. Então, não tem problema você colocar qualquer número agora, porque depois, na hora que você estiver montando, tem um tema a mais. Aí você vai lá e acrescenta. Besteira. Tá? Então, sessões escondidas. O que isso significa? Aqui ele vai dizer, estas opções permitem que você decida como sessões ocultas no seu curso serão exibidas para os estudantes. A opção padrão define que as sessões aparecerão aos estudantes com a área de atividade contraída e com a cor de sessão alterada. A sessão é visualizada, mas os conteúdos da sessão ficam ocultos. Isso pode ser útil em cursos com o formato semanal, para indicar semanas de férias, por exemplo. Ok. Se você escolher a outra opção, sessões ocultas são completamente invisíveis, as sessões não serão visualizadas enquanto forem marcadas ocultas. O que acontece? O que é isso, gente? Você não definiu que serão 8 sessões ou 8 tópicos, seu formato é tópico, serão 8 tópicos, tá? Mas como é que você quer que esses tópicos apareçam para os seus alunos? Então você tem que entender o seguinte, que se você sessões escondidas são mostradas contraídas, se você escolher essa opção, são duas opções. Sessões escondidas serão mostradas contraídas, ou sessões escondidas serão completamente invisíveis. Se você disser que as sessões que estão ocultas serão mostradas contraídas, eles vão ver os tópicos que estão em seguida, tá? Por exemplo, você está trabalhando o tópico 1, iniciou o curso, o tópico 1 está aberto, com os conteúdos lá para eles fazerem as atividades. Você está trabalhando o tópico 1. Os outros tópicos estão ocultos. Se você marcar essa opção, os tópicos vão aparecer contraídos, o que acontece? Eles não verão as atividades ficarão contraídas do tópico, né? Mas eles verão um tópico lá, tópico 2, tal, tópico 3. Não consegue abrir para ver nada. No nosso curso, por exemplo, eu escolhi a opção completamente oculta. Então, quando vocês entram na nossa sala de aula, vocês só veem o tópico 1. Vocês não veem que existe mais tópicos. Não é isso? Então, deixa eu ir lá para mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar no curso nosso aqui. Denilton, Moodle. Eu, quando acesso, que sou professor, eu vejo o tópico 1, módulo 1, tá? Módulo 1, que vocês estão vendo também, mas eu vejo também os outros módulos, módulo 2, certo? Módulo 3. Vocês não estão vendo nada disso. O formato que é mais utilizado nos cursos é o tópico. O formato semanal também mas ele é menos... Não, no mesmo curso não. No mesmo curso você tem que escolher qual formato você quer dar ao curso, à sala de aula, ao AVA, né, ao ambiente. Tá? Então aqui depende, eu vou deixar aqui que fiquem contraídas, você vai ver os 8 tópicos, né? Só não vai ter acesso aos conteúdos dele, o aluno, tá? Não vai ter acesso. Agora aqui tem um detalhezinho, que é mostrar todos os tópicos em uma página ou mostrar um tópico por página. Esse é o layout aqui. O que ele vai dizer aqui? O que ele vai explicar? Esta definição determina se o curso inteiro é exibido em uma página ou dividido em várias páginas. O que acontece? Quando você opta por mostrar um tópico por página, o aluno ele tem que clicar, vamos supor que você tenha 2 tópicos funcionando, abertos, para o aluno acessar. Por exemplo, nós estamos iniciando o tópico 2, eu vou abrir o tópico 2.
mas vocês vão continuar, eu vou deixar ainda o tópico 1 aberto. Tá? Se nossa sala de aula estivesse definida para ser um tópico por página, quando você abrisse nossa página, você só veria o módulo 0. Voltei aqui à nossa página do curso, tá? Eu já tinha dado um toquezinho, mas vocês provavelmente não se lembram. O que é o módulo 0? Eu não dividi em tópicos, no formato tópico, e eu defini que os tópicos seriam tópico módulo 1, módulo 2, o nome que eu dei ao tópico, tá? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Tá aqui, ó. Módulo 1, tá vendo? Ó? Módulo 1, começando a interagir no AVA. Esse módulo aqui, que é o módulo que vocês estavam fazendo até hoje, módulo 1, ok? Se eu tivesse colocado para que aparecesse um módulo por página, quando vocês abrissem o curso, só veriam o módulo 0. O que é o módulo 0, gente? É tudo que está em cima do módulo 1. Então, por exemplo, ó, aqui no nosso curso, tudo isso aqui é módulo 0. O módulo 0 é o único módulo que você não tem como fechar. O módulo, você não tem como fechar o módulo, tá? Você pode até, como professor, se eu ativar aqui a edição, ó, eu vou ativar aqui a edição. Você pode, como professor, vir aqui, por exemplo, ok? E ocultar esse rótulo. O aluno não vai ver. Se eu clicar aqui em ocultar o rótulo, o que acontece? Ele fica, eu vejo, eu como professor estou vendo que ele existe, mas você não vai ver quando entrar. Está entendendo? Então a única maneira de eu ocultar o módulo é ocultar todas as ferramentas que eu criei nele. É a única maneira. Porque eu não posso ocultar o módulo. O módulo 0, ele fica sempre disponível. Eu posso ir ocultando ferramenta por ferramenta. Vocês entenderam? E isso vai estar disponível. Por quê? Porque é interesse meu que vocês tenham sempre acesso a ele. Por exemplo, o que tem no módulo 0? É o programa de curso, né? É o fórum do café, é o fórum da sala do café, que são coisas que eu quero que esteja sempre aberto, tá? É o diário de bordo. Agora, o módulo, eu posso vir aqui e ocultar ele. Tá vendo aqui, ó, esse botão? Eu posso ocultar o módulo inteiro, de uma vez só, módulo 1. Então, a partir de agora, vocês não vão mais ver o módulo 1, se eu deixar assim. Tá entendendo? Não é interesse, por enquanto, eu fechar. Eu quero dar um tempo para vocês colocarem ele em dia. Né? Ok. Vocês entenderam a lógica aí do negócio? Voltar para cá. Então, como é que você quer que funcione? Então, quando você entra, quando está assim, ó, mostrar um tópico por página. Eu vou deixar assim só para a gente ver como é que funciona. Quando você entrar na sala de aula, você vai ver apenas o módulo 0. Os outros módulos, mesmo que estejam todos abertos, você vai ver recolhido. Aí você dá um clique no módulo que você quer acessar para que ele abra. Tá? Evidentemente, que se aquele módulo não estiver disponível, você não vai conseguir acessar as atividades. Mas se ele estiver disponível, se o professor tiver liberado ele, vai ver as atividades. Então vamos lá para o nosso ambiente. Estamos aqui. Volte para cá, gente, para a configuração. Então, gente, eu estou mostrando o tópico aqui, um tópico por página, só para a gente ver qual é a diferença. Aparência. A aparência é um outro detalhe interessante na nossa configuração. Olha, eu tenho alguns temas disponíveis aqui. Eu coloquei poucos temas disponíveis, tá? Para vocês escolherem. Mas tem alguns temas disponíveis aqui para vocês escolherem. O tema padrão nosso é o cover.
é esse tema que nós estamos usando no nosso curso aqui, nesse ambiente, tá? Ó, que tem que tem essa estrutura aqui, são duas colunas, tá? Uma coluna de blocos e uma de conteúdo. Mas se você não quiser um outro tema, tem algumas opções. Por exemplo, eu vou colocar aqui o dela nesse Advec Post-it. Pronto, só para a gente ver a diferença. Ok? Beleza? Ok. Então, aqui você pode definir, ó, forçar língua ou não forçar. Na verdade, o Moodle, ele tem dois idiomas, no caso aqui do nosso Moodle, tem dois idiomas. Ele tem o nativo inglês e o português. Se você coloca aqui não forçar, você permite que o aluno, ao utilizar o ambiente, ele escolha o inglês. Ele escolha usar o ambiente em inglês. Se você coloca forçar o idioma em português, você está definindo, está dizendo que o aluno não terá essa possibilidade. Ele só vai utilizar o ambiente mesmo na língua portuguesa. Tá? Deixar aqui em português. Quando você baixa, só tem essa opção. Não. Você vai instalando idiomas. Tá? Você pode instalar vários idiomas na hora de fazer a instalação do sistema. Você pode definir e fazer a opção de vários idiomas. Não é o nosso caso. Tá? Quantas notícias mostrar? Isso aqui, gente, se a gente for aqui no nosso curso, lembra que nós temos uma tem um fórum aqui chamado Fórum de esse Notícias, fique ligado. Eu não gosto de chamar isso de fórum, porque não é um fórum, é um quadro de avisos. Isso aqui não é um fórum. Por quê? Porque os alunos não podem interagir, não podem postar nada aqui. Só o professor posta. Quando eu posto uma notícia aqui, essa relação de notícia aparece aqui nesse bloco. Tá vendo? As últimas notícias. Tá vendo aqui? Aqui. Isso, que é só meu. Ó, tá vendo aqui programação da semana? Isso aqui, gente, ó, programação da semana, retornando nossa proposta, retorno às aulas. Isso aqui tá tudo aqui dentro, ó. São os tópicos aqui desse, ó, programação da semana, retomando nossa proposta, retorno às aulas. Tá entendendo aqui? Por quê? Quando você cria, presta atenção, quando você cria um curso, qualquer curso, a única ferramenta que vem nativa, vem junto na formação do curso, é o quadro de avisos, é o fórum de notícias. Tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte: quantas notícias mostrar no bloco últimas notícias. O que acontece? Quantos lançamentos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Mas se você for aqui, nesse bloco aqui de últimas notícias, quantos links está mostrando? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? O que acontece? Se eu quiser ver os tópicos mais antigos, eu tenho que clicar aqui. Por quê? Porque eu deixei o padrão é 5. Ele vai mostrar no bloco de notícias, de últimas notícias, as últimas 5 postagens, em decrescente de data. Tá? A última postagem será a primeira na lista. Ok? Então, esses 5 aqui é isso. Lá no bloco de últimas notícias, vão ficar aparecendo... Você limitou que você queria só responder. Isso. Agora, se você colocar aqui 10, vão ser as 10 últimas notícias.
Lembrando que não precisa de muita coisa, por quê? Porque tem um botãozinho para ver as antigas, tá? Então você pode manter os 5, que é padrão. Eu pensei que era botar 5, você só ia poder postar 5. Não, Mas ele vai ficar sendo visualizado. isso, no bloco. Você pode postar quantas você quiser. As últimas 5 serão apresentadas naquele bloco lá. Naquele bloco Últimas Notícias. Mostrar livro de notas, o aluno tem acesso às notas dele, então é sempre interessante. E mostrar relatório de atividades, eu gosto que mostre, porque aparece um bloco, ele cria um bloco com a relação de atividades. Se vocês vierem aqui na nossa sala de aula, vocês têm um bloco, tá vendo aqui, um bloco com atividades, esse bloco aqui, tá? Por quê? Porque eu defini que mostrasse um bloco com as atividades, um bloco com as atividades. Então eu disse sim aqui. Aí ele cria aquele bloco com as atividades a serem feitas. Ok? Aqui, arquivos e uploads. Isso aqui é importante. Você define aqui o tamanho máximo de arquivos que o seu aluno vai poder fazer, jogar no servidor, jogar na plataforma. Se você quiser arriscar para 50 megas, acho já, mas mais do que isso não é legal. Porque você dá margem para o aluno jogar para o servidor arquivos grandes demais. E o que acontece com você ter arquivos grandes demais no ambiente? Uma série de dificuldades. Primeiro, você sobrecarrega o servidor, enche o servidor de coisas, às vezes desnecessárias. E outra coisa, vídeos, por exemplo. Vídeo não se deve colocar, porque você não vê o vídeo, ele fica só o arquivo lá para você baixar. Vídeo é aquilo que a gente me ensinou, trazer do YouTube. Todos os vídeos estão no YouTube. E se por acaso você tem um vídeo pessoal que não está no YouTube, bote no YouTube. E de lá você faz um link para o ambiente. É o que eu faço, por exemplo, com as nossas videoaulas. O que eu faço com as videoaulas? Eu gero a videoaula aqui, estou criando a videoaula. Chego em casa, eu edito direitinho e tal, publico no YouTube e depois eu linko para a nossa sala de aula. Tá? Então, eu aconselho colocar no máximo aqui, estourando 50 megas. Acesso como visitante, em geral eu deixo não. Né? O visitante não vai acessar. Se você quiser que o visitante acesse sua sala, sim, ele vai ter acesso à sua sala. Se você disser sim, o que vai acontecer? O visitante vai poder entrar na sua sala, passear nas ferramentas, entrar nos fóruns e tal. Ele só não vai poder participar. Ele não vai poder responder nada, só vai olhar o que está lá. Agora você pode colocar sim e definir aqui uma senha de visitante. Então, você quer que alguém visite, olhe, aí você manda um e-mail, acesse lá a minha sala de aula tal, assim com a senha tal. Aí ele pode acessar, ele vai clicar na sala de aula, vai pedir a senha, ele vai colocar e aí vai poder acessar como visitante. Ok? Vou deixar aqui não, mas você viu que tem essa opção. Grupos. Isso aqui é um pulo do gato interessante. Veja bem, se você pretende, ao longo da tua disciplina, fazer atividade em grupo com a tua turma, né? Então, é interessante você criar o teu curso na modalidade de grupo. Tem duas opções de grupos. Grupos separados e grupos visíveis. Qual é a diferença entre um e outro? No grupo separados, os alunos de um grupo não enxergam as postagens do outro. Não, cada um só vê as postagens do seu grupo. Tá? Nos grupos visíveis, os alunos enxergam as postagens do outro.
mas não interage no outro grupo. Ele não consegue, por exemplo, acessar e participar do fórum que está definido para o outro grupo. Mas ele consegue ver o que os colegas estão postando nos fóruns. A diferença basicamente é essa, tá? Então, se você vai trabalhar com grupos, é interessante criar na modalidade de grupos, tá? Vou botar aqui grupos separados. É como funcionava, por exemplo, minha sala nas turmas anteriores, porque eu tinha 3 turmas do Moodle, de manhã, de tarde e de noite. Então, eu era uma mesma sala, mas eu tinha 3 grupos. Grupo da manhã, grupo da tarde, grupo da noite. Grupos separados. Tá? Eventualmente eu criava atividades e na hora... Isso aqui é o pulo do gato. O pulo do gato está aqui, gente. Se você criar o teu curso na modalidade de grupo e dizer que vai forçar essa modalidade, você restringe totalmente o teu curso na modalidade de grupo. Ou seja, toda atividade que você fizer, ela só será feita na modalidade de grupo. Então você não pode fazer uma atividade que todos participem juntos. Tá? Eles só vão participar em grupos separados, isolados. Não é legal. Então, você coloca aqui não forçar a modalidade de grupo. Esse é o pulo do gato. Porque na hora que você estiver criando a atividade, você define se aquela atividade será na modalidade de grupo ou não. Por exemplo, você coloca lá, montou sua sala de aula, criou um fórum. Você quer que aquele fórum seja em grupo? Então, você define, ele já está, o padrão é grupos. Então, ele já está em grupo. Você não quer que seja em grupo, aí você vai lá e diz não, esse fórum é geral. Esse fórum eu quero que todos participem. Está entendendo? Independente de grupo. E aí todos vão participar. Então, o certo aqui é não forçar. Se quiser montar na modalidade de grupo, monta, mas você não força para que o aluno, para que você tenha a possibilidade de definir isso na hora que criar a atividade. E aqui você pode renomear papéis. Por exemplo, você não quer professor, você quer orientador. Tá? Você não quer estudante, você quer aluno. Você está entendendo? Você simplesmente renomeia os papéis aqui. Ok, gente? Uma vez feita todas as variantes aqui, eu vou simplesmente salvar essas mudanças. Vamos ver como é que vai ficar a sala dela. Pronto, a sala dela está funcionando. Ó, Ilka está aqui, a fotozinha dela aparecendo, tá? Ela aqui tem meus cursos, meu perfil, meus arquivos, calendário, sair, tá? Por quê? Porque o tema que eu escolhi foi um tema diferente do nosso, do padrão. Hã? O dela tem 3 colunas. Então, o dela, por exemplo, tem essa coluna à esquerda, tem uma coluna central de conteúdo e tem uma coluna direita. A única coluna de conteúdo que tem nela é essa central. Essa direita, ou essa esquerda e essa direita, são blocos, turmas. Aqui é aquelas turmas e o curso. Ó, quero ir para o curso de Moodle. Então, eu vou aqui e vou no curso de Moodle normal. Ó. Isso aí é Ilka acessando o curso dela, o nosso curso. Vocês estão vendo a grande diferença que tem de um para o outro? Ó, esse é o tema que ela escolheu e esse é o tema do nosso curso, da nossa sala de aula. O tema padrão do ambiente. Se você coloca não forçar o tema, você vai deixar o padrão.
Esse é o padrão? Esse é o padrão. É o cover. Tanto faz você não deixar... Eu botei advec, positive, não sei o quê. Aqui, ó, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês agora como tudo aquilo que a gente fez é editável. Basta você vir aqui, ó, administração. Tá vendo que agora ela tem um monte de coisa na administração? Por quê? Porque agora ela é professora na sala de aula. Então agora ela tem todos esses recursos aqui de administração da sala. O que eu quero? Eu quero voltar àquela tela de configuração inicial. Eu vou aqui, ó, editar configurações. Voltei para aquela tela lá, ó. Pronto. Eu vou agora aparência. Eu não quero mais advec positivo. Tá? Eu quero cover. Ou então não forçar, tanto faz. O cover é o padrão. Então, se eu vier aqui salvar mudanças, olha o que vai acontecer. Pronto. Certo? Duas colunas só. Uma à esquerda e outra à direita. Foi para cá. Tá tudo aqui agora. Entendeu? Lembra que eu falei que a única coisa que vem nativa na sala de aula é o fórum de notícias, ó. Aqui. Ele vem junto. É a única ferramenta que vem... Isso, eu chamo de quadro de aviso. Mural, qualquer coisa. Você muda esse nome. Agora, gente, um detalhe então para a gente começar a trabalhar. Verifiquem bem aqui, olha só. Ela entrou, ela está aqui acessando a sala de aula dela, tá? Ó, tá aqui as ferramentas, aqui tudo. O que ela tem que fazer então para começar a modificar a sala de aula dela? Ela tem que ativar a edição. Não pode esquecer disso. Ok? Tem que ativar a edição. Ela vem aqui, ativa a edição. Uma vez a edição ativada, aí ela pode começar a operar e fazer as mudanças. Lembra que eu mostrei para vocês lá naquele curso lá da universidade, aquele troço feio, aqui mesmo, né? Que eu entrei no curso lá, deixa eu ver aqui. Lembra que eu entrei numa sala de aula lá? Troço feio a beça. Aí eu vim aqui e mostrei como é que você acrescenta atividade, como é que você acrescenta um recurso. Lembra? Lembra? Agora olha como é que é o ambiente dela. Ela vem aqui, ó, clica, ó. Olha que luxo. Eu tenho três tipos de ferramentas para montar minha sala de aula. Isso é importante entender. Quais são essas ferramentas? A primeira é bloco. O que é um bloco? Um bloco, ó, isso aqui, por exemplo, gente, ó, isso aqui é um bloco. Vocês percebem, então, que o bloco não fica na área de conteúdo do curso. Fica onde? Fica nas laterais, nas colunas. Tá? Isso. A navegação é um bloco, a administração é um bloco, pesquisa é um bloco, últimas notícias é um bloco, atividades recentes é um bloco, tá? E você pode ir acrescentando novos blocos aqui. Eu não coloquei para editar, ó. Não está no formato de edição, eu não estou podendo editar minha sala de aula. Não estou podendo? Então eu posso vir aqui embaixo, ó, e acrescentar um novo bloco. Por exemplo, eu vou acrescentar no dela usuário online. Então, ó, automaticamente, presente, últimas notícias, usuários online. Está aqui, usuários online. É a relaçãozinha de usuários que estão logados com ela na sala de aula. Como não tem ninguém, só tem ela, então não está aparecendo ninguém aqui. Tá? Vou aqui de novo. Aí eu vou colocar agora usuário autenticado, que é ela. Tá aqui, ó. Apareceu, ó, usuário autenticado.
Agora, gente, olha só, eu quero configurar isso. Eu venho aqui, clico aqui nessa setinha ações, venho aqui em configurar esse bloco. Para esse bloco, né? Isso é um bloco, o usuário autenticado. Eu vou definir se eu quero que apareça a foto, se eu quero que apareça o país, a cidade, o e-mail, foto, país, eu posso dizer não precisa. Cidade, posso dizer não. E-mail, pode deixar aqui. Nome, eu quero que apareça. Ok, pronto, vou para cá. Onde exibir esse bloco? Isso aqui que é importante, tá? Onde exibir? Qualquer página do curso, eu vou botar aqui qualquer página, ou seja, em qualquer página que eu entrar dentro da sala de aula, do AVA dela, qualquer subpágina, qualquer lugar, vai estar lá o usuário autenticado. O que eu estou querendo dizer aqui, esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, usuário autenticado, que é ele que eu estou configurando, ele vai aparecer o aluno quando o aluno estiver navegando em qualquer página do teu AVA. Vamos supor que ele entre num fórum, o blocozinho de usuário autenticado vai estar lá. Ele entrou no diário de bordo, o blocozinho de autenticado vai estar lá. O usuário autenticado vai estar lá. Está entendendo? Por quê? Porque eu defini que em qualquer página ele vai aparecer. Tá certo? Agora ele vai aparecer aonde? Left, à esquerda, evidentemente, porque não tem a direita. Se eu botar o right aqui, o que acontece, gente? Como não existe coluna à direita, só existe uma coluna à esquerda, se eu colocar o right, eu estou dizendo para ele que eu quero que aquele bloco apareça no final da esquerda. Ou seja, depois que terminar todos os que eu configurei na esquerda, é que ele vai aparecer. Ok? Por quê? Porque só tem a esquerda, só tem uma coluna. Então vai ficar a esquerda. E o peso, gente? O peso aqui é importantíssimo. Eu quero que esse bloco seja o primeiro, o topo. Então eu vou colocar ele no peso menos 10. Ele vai ficar como o primeiro bloco da minha coluna. Vai ser o primeiro lá em cima. Tá? Se eu colocar menos 9, menos 8, menos 10, o que eu estou dizendo? Eu já não estou dando essa prioridade toda. Tá? Outros já podem ficar acima dele. Depende de como eu configurar os outros. Mas se eu colocar ele aqui menos 10, a princípio ele vai ficar lá no topo. Tá? E nessa página, também ele vai ser visível, vai ficar à esquerda e também eu quero que ele seja o topo. Ou seja, no site eu configurei ele para todo o AVA e configurei ele para essa página principal do AVA. Então, em qualquer lugar eu estou querendo que ele fique no topo. Vou salvar essa alteração que eu fiz. Pronto, ó. Ele foi lá para cima, ele agora é o primeiro bloco, ok? Ele só apareceu o nome e o e-mail, tá vendo? Ó? E a foto. Apareceu a foto, o nome, saiu o país, saiu aquelas outras informações, só está aparecendo aqui o nome e o e-mail. Ok? Logo depois vem o bloco navegação, logo depois vem o bloco administração, usuário autenticado. Olha, eu quero que o usuário autenticado seja o segundo. Usuários que ficam autenticados, da relação de usuários. Eu vou dizer que também vai aparecer em qualquer página e ele vai aparecer em menos 9. Tá? Também aqui em menos 9. Ok? Left, left. Salvar. Ó, usuários online ficou aqui logo embaixo. Depois vem navegação, depois vem administração, etc. Pesquisar nos fóruns, etc. E aí eu vou podendo acrescentar outros blocos. Tem muitos blocos, tá? Eu não vou... Tem muitas opções. Por exemplo, tem um bloco aqui que é um bloco coringa, vamos dizer assim, que é o bloco HTML.
Então, eu posso colocar, na verdade, nesse bloco qualquer coisa, inclusive um iframe, uma, um quadro com alguma coisa que eu queira que apareça importando de outro site, importando de outro lugar. Eu vou mostrar esses detalhes para vocês. Mas só que realmente, como é muito detalhe, eu vou passar um pouquinho adiante. Depois eu volto aos blocos, porque tem vários blocos que eu quero comentar. O HTML, que é um bloco coringa, que é um bloco muito legal, importante, que eu acho que vale a pena vocês terem essa noção. Alimentadores RSS, que você pode puxar notícia de blocos, de portais de notícia para o teu site. Tá? Por exemplo, você pode puxar notícias de portal de notícia da Nova Escola, né? de outros portais de notícia, para que ele fique aparecendo na coluna ali. Né? Por exemplo, planos de aula de educação infantil, tal. Você quer deixar disponível lá, fica lá disponível. Tá? Vou mostrar também como faz isso. Ok, gente? Aí tem outros, né? Participantes. Por exemplo, o nosso tem participantes, porque os alunos e você pode acessar os participantes, a relação de participantes da sala. Vou adicionar esse. Pronto. Já foi adicionado, está aqui o bloco participantes. Na verdade, eu sempre gosto de colocar alguns blocos no doc. Já falei isso para vocês, não já? Não? Eu posso, ó, tá vendo que eu botei o mousezinho aqui e apareceu um letreirozinho? Colocar o bloco navegação em doc. O doc, na verdade, é uma barra. Se você vir aqui para o meu ambiente, ó, você vai ver que eu tenho 3 blocos no doc. Tá vendo essa barra preta aqui? Isso aqui é o doc. Por que eu acho interessante usar o doc? Porque as ferramentas, os blocos ficam muito à mão. Né? Eu venho aqui, ó, aí eu acesso o participante. Venho aqui e navego. Venho aqui e acesso as ferramentas de administração. Você está entendendo? Basta passar o mouse, não precisa nem clicar. Você passou o mouse, aparece, abre a caixa com as opções da ferramenta, do bloco. Você está entendendo? Então vamos supor, esses 3 blocos, navegação, participantes, e que eu uso muito, que eu acesso com frequência, eu gosto de deixar no doc. Então, por exemplo, eu quero deixar uma navegação no doc. Eu venho aqui, ó, eu estou colocando para a Ilka, mas ela pode tirar a qualquer momento, tá? Estou colocando porque eu gosto, mas ela pode não gostar. Então ela vai e tira. Estou colocando aqui, ó, navegação vai ficar agora e no doc, tá aqui, ó. Ok? Eu quero também administração no doc. Tá aqui. Eu quero participante no doc. Tá aqui. Participantes, administração, navegação. Ilka entrou no site. Como é que ela vai acessar a sala de aula dela por enquanto? Depois eu posso botar no menu aqui. Por enquanto não está no menu. Lembra aqui, ó, que aqui tem um monte de sala de aula das professoras que fizeram o curso com a gente. Vocês ainda não estão. Vocês estão criando a sala de aula e não está aqui ainda. Como é que você vai acessar? Por aqui, ó. Você vai vir aqui em navegação, meus cursos. Agora vai aparecer aqui uma pastazinha Ilka. Aí você vai clicar aqui em Ilka, ó, História, 5º ano. Por enquanto você não tem como acessar, a não ser pelos teus cursos. Olha aqui, deixa eu continuar então aqui. Quais são as outras tipos de ferramenta que existem? Só para a gente encerrar basicamente a aula de hoje, que foi informação demais para você navegar um pouquinho, fazer alguma coisa aí. Quais são as outras ferramentas, outros tipos de ferramentas que existem? São 2 tipos. Falei de bloco, que é um tipo. Os blocos
São vários blocos, um monte deles. Um que inclusive é coringa. Você pode colocar qualquer coisa lá. Qualquer coisa importante você traz de outro lugar, você inventa qualquer coisa, porque você vai usar um código HTML, tá? Um é coringa. E os demais que são legais. Tem muito bloco bacana. E outros são atividades. Tudo isso aqui são ferramentas de atividade, até aqui. E recursos. Isso aqui, ó. Isso aqui são as ferramentas do tipo recurso. Essas aqui todas são ferramentas do tipo atividade. E aquelas que a gente viu lá embaixo. Vou cancelar aqui. Aquelas que a gente viu aqui embaixo são ferramentas do tipo bloco. Tá? 3 tipos de ferramentas. Blocos, recursos e atividade. Para no ambiente de conteúdo, eu tenho atividades e recursos. Então eu vou montar a minha sala de aula utilizando essas ferramentas, atividades e recursos. Vocês estão entendendo até agora, beleza? Qual a diferença entre as ferramentas do tipo atividade e do tipo recurso? É que as ferramentas do tipo recurso eu uso apenas para disponibilizar conteúdo para o meu aluno. Ele não vai interagir com ela, ele não vai participar. Ele vai lá para buscar uma informação, para ver um vídeo, para acessar alguma coisa, para buscar alguma coisa. Ele não vai interagir. Já as ferramentas do tipo atividade vai implicar em algum tipo de interação do meu aluno. Tá? Por exemplo, base de dados. O que essa ferramenta faz? É a ferramenta que eu usei para, por exemplo, criar a nossa biblioteca comunitária. Então, o aluno vai poder postar material, vai poder inserir conteúdo, a maioria dessas ferramentas aqui vai permitir que você avalie a participação dele. Você vai inserir a atividade e você vai, na configuração dessa atividade, definir se ela vai ser avaliada, se você vai dar nota ao aluno em função da participação dele naquele ambiente. A maioria delas, gente, nós vamos ver uma a uma no decorrer do nosso curso. Tá? Eu vou mostrando uma a uma, funcionalidade e tal. Não vamos ver todas, até porque algumas não se aplicam à nossa realidade. O aluno vai poder fazer o diário de bordo dele, das aulas de ciência, e tudo que ele escrever lá, só você como professor vai ver, vai ter acesso. E você pode avaliar, o aluno, dar nota ao aluno em função da postagem dele no diário. Tá? Quando eu for realmente começar a mostrar para vocês, eu vou começar a mostrar pelos recursos, que são muito mais simples. Porque qual é a finalidade dos recursos? Simplesmente disponibilizar conteúdo. Tá? Então, quando eu for mostrar para você, mas agora eu estou fazendo uma coisa meio simulada. Por exemplo, diário de bordo, que é mais simplesinho mesmo. Então, eu vou escolher aqui o diário de bordo e vou adicionar o diário de bordo lá. Eu vou colocar aqui o nome que eu vou dar. Você poderia colocar qualquer nome. O nome que vai aparecer lá na ferramenta. Eu vou colocar aqui diário de bordo, tá? Mas você pode inventar outro. Minhas experiências. Qualquer coisa. Eu vou botar aqui. Relatos de aprendizagem. Ok? Pronto. Aí você vem aqui, coloca uma descrição disso. O que você quer e tal, que o aluno faça. Aqui você vai poder fazer isso, fazer aquilo. Esse é obrigatório. Você é muito inteligente. Muito inteligente. Gente, sempre que você vê aqui uma coisa em vermelho,
é porque ela é obrigatória. Esse campo, ele não pode deixar de ser preenchido. Tá? Se não tiver em vermelho, por exemplo, isso aqui não está em vermelho, você não precisa marcar nada. Nota, você também não precisa marcar nada se você não quiser e tal. Enfim, você não está em vermelho, não é obrigatório. Mas está em vermelho, você tem que preencher. É um campo obrigatório. Aqui você deve registrar suas aprendizagens. Pronto. Pronto. Ok? Vai estar sempre aberto, ou você vai definir uma quantidade de dias em que essa ferramenta vai estar disponível. Vou deixar aqui sempre aberto. Tá? Notas. Eu vou dar nota para essa atividade? Eu posso botar aqui nenhuma, aí não dou nota nenhuma. Posso botar aqui uma escala, ou posso botar pontos, eu quero dar pontos mesmo. E eu sempre padronizo o máximo de pontos 10. Tá? Ou seja, ele vai ganhar de 0 a 10. Não vou categorizar, não tem ainda, porque para eu definir aqui uma questão de categoria de nota, eu tinha que ir lá na raiz para definir no meu curso categoria de nota e tal. Aí apareceria as opções aqui. Eu não fiz isso, não tem opção de categoria. Tá? Configurações comuns do módulo, mostrar, ele vai ficar visível. Eu não preciso colocar nenhum nome de identificação aqui, isso serve mais para o banco de dados. Agora sim que está aqui o pulo do gato. Lembra que a gente colocou que não iria forçar? Então, essa atividade eu vou criar para nenhum grupo. Ou seja, ela é individual. Cada um vai fazer o seu direitinho, tá? Não vai ser em grupo. Ok? E vou aqui mandar salvar e voltar para o curso. Ó, agora ele tem aqui a ferramenta, ó, relatos. Tá vendo que só tem o link? Tá? Porque eu não criei um rótulozinho, tal. No meu eu crio um rótulo apontando para a ferramenta e tal. Aqui eu não criei nada. Mas ele tem a ferramenta aqui. Ele clica aqui, ó. Iniciar ou editar a minha entrada no diário. Mesma coisa. Tá? E ele aqui ele vai poder iniciar a atividade dele, mostrar, começar a editar o diário dele. Eu vou começar, gente, sempre por mostrar os recursos, que são mais simples mesmo. Recurso arquivo, recurso livro, recurso página, recurso pasta, recurso rótulo. Por exemplo, o rótulo que a gente vai usar, que a gente usa muito para apontar para as ferramentas e tal. Então, por exemplo, se eu quiser aqui colocar um rótulo, vou adicionar um rótulo. O rótulo não tem nem título, porque o rótulo, o que você coloca nele aparece na página principal. Uma coisa que eu acho legal na hora de você criar o rótulo é você distribuir o conteúdozinho dele numa tabela. Então você vem aqui, ó, define quantas colunas. Normalmente eu gosto de 3 colunas e gosto de uma linha só para organizar o conteúdo no rótulo. Aí e não defino mais nada, ó. Não coloco espaçamento, não defino alinhamento, largura, classe, não defino nada, nem venho aqui em avançado e nem modifico nada. Não coloco frame, não coloco grade, não coloco nada. Vou simplesmente inserir ele aqui. Olha como é que ele fica aparecendo. Aí eu venho aqui, ele está piscando na primeira coluna da linha, porque só tem uma linha a tabela que eu criei. Tem 3 coluninhas. Está piscando, o cursor está piscando na primeira coluninha. Aí eu venho aqui e vou inserir uma imagem na primeira coluna. Venho aqui, ó, tem vários arquivos de imagem pré-prontos. Se eu não quiser nenhum desses, eu não quero nenhum desses, nada que me agradou.
Eu não gostei, tá? Não gostei de nada. Aí o que, que eu posso fazer? Eu venho aqui enviar um arquivo, eu encontrei um arquivo na internet, aí eu baixo para minha máquina, venho aqui escolher, localizo o arquivo, vou lá em, por exemplo, imagens, né? Imagem do site, vou aqui, encontro um arquivo que eu acho interessante, sei lá, qualquer arquivo que eu queira, tá? Escolho, vem aqui, isso aqui está atrapalhando, mas eu escolho, ele vem para cá, é porque eu cancelei. Tem um botão, mas esse aqui está atrapalhando. Eu não vi. Entendeu? Você vai, coloca. Ah, tá aqui, ó. Ele veio para cá. Se eu mandar enviar, ele vai aparecer lá. Mas eu não quero. Vou voltar aqui para o bloco de imagens. Escolher uma aqui qualquer. Vou escolher esse GIF, essa GIFzinho de passarinho. Selecionar eles. Tá, ó. Vou inserir ele. Pronto. Aí aqui do lado, ó, aí eu pego a setinha do meu teclado e dou um toquezinho para o lado. Aí ele já veio para a segunda coluna. Agora, na segunda coluna, eu vou escrever o que eu quero que meu aluno entenda daquilo. Aí eu venho aqui, ó, defino, por exemplo, eu quero que fique negrito, itálico, eu quero a fonte, eu quero que seja, deixa eu ver, a Comic Sans, o tamanho eu quero que seja 4. Aí eu vou colocar, e a cor? A cor eu quero que seja esse, sei lá, violeta, vinho. E saiu aqui, foi vinho. E no último, na última coluna eu dou só uns espaçozinhos assim, porque eu gosto que existe uma margenzinha direita. Fica um espaçozinho, tá? E eu venho aqui, ó, e vou salvar isso e voltar para o curso. Pronto, tá aqui. Agora o que que eu faço, gente? Eu vou levar isso aqui para cima. Eu não falei que abaixo ele tem o acesso ao relato de experiência? Então eu levo para cima. Outra coisa aqui, eu vou desativar a edição para vocês verem, porque o coisa, só, fica assim, ó, bonitinho, tá vendo? Olá, vocês podem usar o relato de aprendizagem abaixo para escrever sua experiência em sala de aula. Ó, relato de aprendizagem. Mas eu só vou mostrar, só para encerrar, eu vou mostrar a estrutura da nossa sala, como é que ficou. Ela não definiu que queria tópicos, 8 tópicos, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos. Vocês estão vendo aqui? 8 tópicos. Para cada tópico, eu tenho as mesmas ferramentas para acrescentar. Em cada tópico, eu tenho as mesmas opções de ferramentas. Ok? Para acrescentar em cada um deles. E em cada tópico, eu vou ter sempre um sumário. Vocês estão vendo aqui, ó, editar sumário? Ó, editar sumário. Todo tópico tem um sumário, inclusive o tópico 0. Ó, editar sumário. Então, ó, no tópico 0, quando eu clico aqui, eu vou editar o sumário do tópico 0. Normalmente, ó, o que acontece? Você desmarca aqui para utilizar uma outra coisa que não seja o padrão. Então você desmarca para poder ter acesso a essa caixa de edição, essa caixazinha aí. O que eu coloco aqui? Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Aí embaixo eu vou colocar ao curso, a sala de aula de ciências, tal. Ok? Vou colocar o coisa.
Isso. Agora deixa eu mostrar um pulo do gato ainda mais interessante para vocês. Cê- Tá vendo aqui ó, que eu coloquei olá, sejam bem-vindos ao. Aí tá aqui, tá? Agora eu vou mostrar um negócio para você bem interessante que só serve usando o Firefox. Eu quero copiar todo esse formato aqui, direitinho do jeito que está aqui para lá. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, gente, ó, clico, seleciono tudo que está aqui, tá? Aí venho aqui, clico com o botão direito do meu mouse e vou aqui, ó. É porque está em inglês o meu browser. Se tivesse em português, vocês estariam lendo aqui visualizar a fonte, o código fonte, né? Ver o código fonte da seleção, tá? Ver o código fonte da seleção. Então você clicaria aqui e aqui você tem acesso exatamente ao HTML do meu bloco disso tudo, tá? que eu selecionei lá. Tá? Então eu vou vir aqui, gente, ó, presta atenção. Eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar esse código, vou fechar ele aqui. Vou para lá para a sala de aula. Aí o que que eu faço agora? Tá vendo esse botãozinho mágico aqui, ó, editar código HTML? Tá vendo aqui esse botãozinho mágico? Eu vou clicar nele e vou colar esse código aqui e vou atualizar. Certo? Já criei o meu sumário. Agora eu não quero nada disso, eu não quero essa foto, eu vou mudar esse nome, é lógico, que é sala da disciplina de história, né? Quinto ano, não é isso? Turma, sei lá, turma 5B, sei lá. Professora Ilka. Tá? Que mais? Ilka de quê? Ilka de quê? Comigo. Hã? Não, Ilka. Carinho. Beleza. Aqui não é, aqui evidentemente não é Moodle. Aqui você coloca ciências. E aqui você pode buscar você vai lá entra lá na Wikipédia. Aí posso pegar a definição, né? Isso. Ó, vou botar aqui defina. Lembra do defina? Defina ciências. Mas é história. E vou lá para a É Wikipédia. história. Ah, rapaz, história. Sim, sou eu. Defina história. Eu ainda estou balançada com português, que eu estou dando uma. Ó, vou aqui para a Wikipédia. Defina história, que eu coloquei, tá? História do grego, papapá. Vou copiar só isso aqui. Isso, só isso aqui. Ok? Aí vou aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou editar isso aqui. Ok? Ué, esse aqui é o meu. Tá aqui, estou editando já o dela. Mas eu vou ser mais esperto.
para não aparecer aqueles links todos, senão se eu botar aqui daquele jeito vai aparecer aqueles links todos. Eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui no código fonte, Moodle, aí eu não quero isso, eu vou botar aqui história, aí é a definição toda que está lá, está aqui. Aí eu vou botar aqui aquele texto. E eu tiro, é lógico, essa história aqui eu tiro. Por quê? Porque eu quero que obedeça aquela mesma formatação. Vou atualizar. Aí, ó, história do grego tal, ficou sem os links. Certo? Agora aqui eu aponto, olha. Isso, vou botar aqui, vou botar história. Ok? E aqui, gente, esse link aqui, tá um link para lá. Então eu vou aqui, vou pegar a URL aqui, ó, vou copiar essa URL, vou vir aqui e aqui, ó, tá vendo que tem um link? Tá? Tem um link aqui para o Moodle, ó. Aí eu vou botar esse link de história. Aqui, ó, gente, ó. Sejam bem-vindos, sala da disciplina, quinto ano, ambiente virtual de ensino-aprendizagem, AVA Moodle, turma 5B. AVA Moodle, aqui é a AVA mesmo, ambiente virtual de aprendizagem. Aqui, ó, se ele clicar aqui no link, ele vai para a página, da Wikipédia. Tá? E aqui começa a construir essa